matemática complementar, tá? Lá a apostilinha, né? Aquela apostilinha menor de matemática complementar. Só para testar os seus conhecimentos, né? O que você já aprendeu. Então, onde que tinha parado lá, né? Nós estamos na matemática complementar, nós ainda estamos lá no português e a ciência. Matemática e a ciência, né? Nós estamos lá. Então, nós já ficou corrigido, né? Os exercícios que tem na página 49, 48, que já ficou corrigido. Aí a prof deixou esses dois exercícios aqui, né? Então, vamos corrigir ele. Então, vamos lá. A agência de viagem Via Mar está oferecendo pacotes, tá? Lá na página 50, tá? Está oferecendo pacotes promocionais para as férias de julho. Veja os possíveis destinos. Então, tá lá os possíveis destinos dos pacotes, né? Fortaleza, Fernando de Noronha, Rio de Janeiro, Maceió, Porto Seguro e Poços de Caldas. Então, tá cada um lá com o seu valor, né? Algumas famílias foram até a agência de viagens comprar pacotes promocionais. Observe as informações sobre os pacotes escolhidos pelas famílias e depois preencha o quadro. Família 1, informações. Vamos ver o que a família 1 é. Da família 1. Escolheu o pacote em que o número 6 vale 60. Qual cidade que é, então? Poços de Caldas, né? Porque ó, lá o valor é 1.061. Logo, 6 lá tá na casa na casa dos 60. Na casa das dezenas, né? Que o número 6 são 6 dezenas. Então, é Poços de Calda. Poços de Calda, 1.061. Então, que o número 6 vale 60. Escolheu o pacote em que o número 0 ocupa a ordem da unidade, né? A família 2 escolheu o pacote em que o número 0 ocupa a ordem da unidade. Então, qual que é? Fortaleza, né? Que tá 6.650. O 0 tá no último lugar. Então, se ele, né? Desde que ele já está no último lugar, ele ocupa a unidade, né? Então, ele está na casa das unidades. Então, é Fortaleza. Escolheu o pacote, a família 3 escolheu o pacote em que o número 7 ocupa a ordem da centena. Qual que o número 7 ocupa a ordem da centena? Rio de Janeiro, né? 2.707. Logo, o 7 ocupa a ordem da centena. E tem um outro 7 lá, né? Mas tá perguntando só desse 7 que ocupa a ordem da centena. Então, é Rio de Janeiro, né? Se é 700, né? 2.700, então 700 são 7 centena. Então, logo ele ocupa a ordem da centena. Então, é Rio de Janeiro. Então, a família 1, Poços de Calda, família 2, Fortaleza e família 3, Rio de Janeiro. Depois de escolher os destinos para aproveitar as férias, a família terão que preencher folhas de cheques para pagar as viagens. Ajude-as escrevendo por extenso o valor de cada um dos cheques a seguir. Agora, preencheu o cheque, né? O primeiro cheque lá, o número lá, tá 1.061, né? Que é
um valor, os valores que elas escolheram aqui, né? Os valores que as famílias escolheram. Então, o primeiro cheque está 1.061, que a primeira família escolheu, né? Aí, como que ficou lá para você preencher o cheque por extenso? Então, tá lá, pague por este cheque a quantia de... Aí você escreveu, né? R$1.061, né? Desde que está se falando em dinheiro, está se falando em pagamento, então é reais, né? Aí a família 2, R$6.650 é o valor do cheque. Pague por este cheque a quantia de... Aí você vai pôr por escrito, R$6.650. A família 3, R$2.707. Pague por este cheque a quantia de R$2.707, né? Desde que nem lá no número, o que está justificando que lá é dinheiro, que lá é reais, né? Aquele R e aquele S, né? O S riscadinho lá, cruzadinho, que indica que tá falando de dinheiro, né? De reais. Então, por isso que você tem que sempre colocar lá no cheque, né? Que o valor e reais. Aí terminou, né, a correção, você já corrigiu. Agora vai passar mais umas atividadezinhas, tá? Na página 52 agora. Nova atividade. Amanda e Adriano moram em São Paulo. Interessados em conhecer alguns lugares diferentes, eles procuraram uma agência de viagem para escolher um destino para as próximas férias. O agente de viagem mostrou algumas opções e a distância entre esses destinos. A São Paulo, observe. Então, o destino, né, que eles escolheram. Então, tem ali alguns destinos e quantos quilômetros que leva para ele chegar de São Paulo até cada um daqueles destinos. Então, de São Paulo a Maceió, ele vai ser 1.928 quilômetros. Manaus, 2.689 quilômetros. Natal, 2.321 quilômetros. Pelotas, 1.072 quilômetros. Porto Alegre, 8.852 quilômetros. Porto Velho, 2.464 quilômetros. Recife, 2.129 quilômetros. Ribeirão Preto, 290. Rio Branco, 2.705. Aí tem a outra tabela lá, né? Destino e distância. Curitiba, 339 quilômetros, né? Ele vai gastar de São Paulo a Curitiba. Feira de Santana, 1.492. Florianópolis, 489. Fortaleza, 2.369. Goiânia, 811. João Pessoa, 2.216. Joinville, 379. Juiz de Fora, 391. Londrina, 462 quilômetros. Então, para cada cidade dessa, ele vai gastar em quilômetros, né? Esses números aí. Os números a seguir indicam a distância escrita por extenso a serem percorridas de São Paulo até os dois destinos, um dos destinos que podem ser escolhidos pelo casal. Observe os quadros e localize a cidade às quais esses números se referem e em seguida escreva o nome do destino correspondente. Aí você vai colocar o nome da cidade, né? De novo, você vai colocar o nome da cidade.
2.369. Aí você vai olhar lá vai olhar lá nos números para qual cidade que ele ia gastar tudo isso e vai escrever o nome da cidade ali. 1.072 quilômetros. Aí você vai olhar lá qual cidade que ele ia gastar, né? Que ele ia percorrer esses quilômetros. 1.492. 2.689. Você vai pôr o nome da cidade. 379. Aí você vai colocar ali o nome da cidade que ele, né, que ele vai percorrer esses quilômetros que está escrito aí. Aí você vai olhar lá nos números, né? Vai olhar os números que está escrito e vai olhar nos números em algarismo. Complete o quadro a seguir com o número de vogais e de consoantes que cada palavra possui. Quilômetro, número de vogais, números de consoantes. Você vai colocar o número ali, né? Cilindro, esfera, metro, centímetro, números de vogais de cada uma e números de consoantes de cada uma. Responda as questões. Qual é a palavra que possui maior número de vogais? Quantas consoantes a palavra centímetro tem a mais do que a palavra esfera? Aí você vai ver, né, entre as duas, qual tem mais consoantes. E vai colocar ali. Assinale com um X o valor que o algarismo 7 apresenta em cada número. Aí tá os números, aí você vai assinar com um X, tá o número lá, né? 7.632. Aí você vai assinar, vai apanhar com um X, vai assinar o X, né? Se é 7.700, aí depois tem a letra B. 1.574. O número 7 representa o que ali? A letra C, 8.701. Que lugar que o número 7 está representando ali? Ele está no 7.000, no 700, no 70 ou no 7? Aí você vai colocar um xizinho, né? 8.701. O número 7 está ocupando o quê? Né? Você vai colocar um xizinho. Se é o 7.000, se é 700, se é 70. Você vai colocar um xizinho só naquele que está ocupando. Tá? Então é isso também, tá? Matemática hoje, né? Não vamos muito pra frente. Outro dia a prof corrige aquele e passa mais um pouquinho, tá bom? Então tá. Aí é isso, tá? Aí você vai corrigir lá e vai fazer essas outras atividades, tá? Então é isso. Então, final de semana, né? Chegando. E hoje é um bom dia, né? De sexta-feira para vocês. O final de semana também já tá aí. E que vocês continuem se cuidando, se protegendo, usando as máscaras, né? Lavando as mãos, usando álcool em gel, ficando em casa, né? Só sair se precisar. E é isso. Então, um bom dia, um bom final de semana e até a semana que vem.